comportamento antissocial e a inclusão educacional. Fatores associados ao comportamento social inadequado. Comportamento social inadequado, características e inclusão escolar. Quando trabalhamos este aspecto do comportamento social inadequado, ou ainda o comportamento antissocial, é interessante pensarmos essa articulação, ao nosso tema específico, a inclusão escolar, e de que forma eles vão se articular, para isso que é o processo de escolarização. Assim, é importante nós destacarmos, em primeiro lugar, o que é o comportamento, de que forma se entende este termo, comportamento. Uma ação, uma reação do sujeito, da pessoa, ao ambiente, seja a um ambiente interno, seja um ambiente externo. E que esta é uma ação, uma reação, uma resposta que é aprendida, que é adquirida. Assim, nós podemos eleger algumas formas de comportamento ou manifestações comportamentais, destacando que nem todo o comportamento ele é inadequado, mas que existem alguns comportamentos que vão atingir a essa inadequação social. Então, interessante nós lembrarmos que ordens de comportamento nós podemos encontrar socialmente, Então, essas manifestações comportamentais. No primeiro tempo, podemos dizer que há uma ordem de comportamento que é da ordem da desobediência, comportamentos de desobediência. Do que tratam esses comportamentos? Eles são essas respostas mais cotidianas, do dia a dia, em que é contrária àquilo que se espera. Então, normalmente em situações domiciliares, situações na escola, de hábitos do dia a dia, de alimentação, o que é que come, horários de dormir, de fazer as tarefas. Então, são desobediências àquilo que é do cotidiano, e que é normal, e que de alguma forma é até saudável, que não se responda sempre da forma esperada, que a pessoa, que a criança, que o adolescente, que o indivíduo possa desobedecer a algumas ordens, a essas ordens que são muito mais de uma rotina cotidiana, de um contexto social estabelecido, familiar, escolar ou no trabalho. Então, que essa ordem de manifestação do comportamento de desobediência é passível de acontecer em qualquer tempo e não é tomado de uma forma inadequada. Uma outra manifestação importante do comportamento é a manifestação do comportamento agressivo. Quando pensamos sobre essa manifestação de comportamento, vamos entender que também é uma manifestação previsível, saudável. No entanto, o comportamento agressivo ele já tem um tom de violência, de lesar, de machucar a si mesmo. Pode ser um comportamento autoagressivo ou um comportamento agressivo dirigido ao outro. Então, comportamentos de provocação, de instigar ao outro fisicamente. O comportamento agressivo, nós podemos destacar que ele envolve o corpo nessa ação, nessa reação. Uma outra manifestação de comportamento importante para diagnosticar esse comportamento antissocial, esse comportamento social inadequado, é a manifestação do comportamento delinquente. Aqui nós já vamos verificar um ingrediente que é uma desobediência e uma agressividade no não cumprimento das regras, das leis que são estabelecidas, desde de pequenas leis num contexto familiar, num contexto escolar, até leis sociais. Então, pequenos roubos, apropriações indevidas, ainda alguns atos de vandalismo, de depredação do patrimônio do outro,
são comportamentos delinquentes e que já sinalizam, né, que nós temos que estar um pouco mais atentos, né, aos efeitos desta manifestação, desta reação de comportamento a um comportamento que seja patológico. E aí, né, uma quarta manifestação de comportamento, que é o transtorno de conduta, ou os transtornos de conduta. Aqui sim, nós vamos verificar comportamentos que infringem, né, as leis, né, essas leis sociais, né, do ambiente por onde se circula, né, e que tem uma intencionalidade já, né, de transgredir, né, e de lesar, de ferir ao outro, né, e que, nesta medida, vai também trazer consequências, vai trazer danos para o sujeito que manifesta, né, esse comportamento, esse transtorno de conduta, que já apresenta esse transtorno de conduta, né? Então, vai interferir na sua vida social, na sua vida escolar, no trabalho, né, na sua vida emocional. Partindo dessas caracterizações, né, das manifestações de comportamento, é interessante nós destacarmos, então, quando nos deparamos a um comportamento que efetivamente, né, é inadequado socialmente, quais as possibilidades de intervenção, né? Então, a importância da intervenção, né, e o tipo de intervenção que se vai aplicar. Aqui nós podemos destacar três ordens de intervenção. A intervenção precoce, né, que é, né, todo o processo de educação, né, entendendo que o comportamento ele é uma ação aprendida, né, então os processos educativos, né, criam possibilidades de trazer à pessoa, à criança em desenvolvimento, um comportamento que seja adequado socialmente. Então, essa intervenção precoce são as práticas educativas familiares, práticas educativas na escola. Uma outra forma de intervenção importante é a preventiva, né? Essa intervenção preventiva, ela vai aparecer fora do ambiente familiar, já com uma ideia de programas, né? De ações voltadas a um comportamento socialmente adequado, né? Então, essa forma de intervenção vai estar na escola, né? Quando se trabalha com as normas disciplinares na escola, né, direitos e deveres de uma convivência num ambiente escolar, né. É uma forma, né, de intervir preventivamente para que esse comportamento inadequado socialmente não emerja. E um outro tipo de intervenção que também é interessante e agora sim, né, utilizado aos programas, né, de comportamento social inadequado é a intervenção interruptiva, né, que já configura uma forma de intervenção de tratamento, né, voltada então às crianças, aos adolescentes, né, ou aquele sujeito infrator, né, que tem que passar por algum programa de reeducação, né, de desenvolvimento de habilidades sociais que possam fazer com que ele estabeleça novos laços sociais e uma convivência, né, nos grupos sociais mais adequada e mais ajustada. Então, aí existem diversos programas que vão estar voltados para essa intervenção interruptiva. Falando dessas formas de intervenção, é interessante destacar o público envolvido, né, quando nós vamos fazer uma intervenção mais dirigida, né, a uma mudança de comportamento, né, a um comportamento que seja adequado. O público-alvo, né, aquele que vai receber essa intervenção. Além da criança, né, os pais podem estar envolvidos, os responsáveis muitas vezes, né, e os professores, né, quando nós falamos da escola, de programas de intervenção ao comportamento, os professores também podem ser alvo desta intervenção. Assim, é interessante nós destacarmos que essas formas de intervenção tanto podem ser
focadas, né, individualmente, né, à pessoa, àquele indivíduo que apresenta comportamentos socialmente inadequados, ou intervenções que sejam grupais, tá? Isso vai depender da forma do planejamento da intervenção, do foco da intervenção, né? Se ela vai estar voltada a ações mais preventivas, mais de prevenção ou de tratamento. Uma outra questão importante é o funcionamento dos programas de intervenção, né? Esses programas de intervenção no comportamento têm possibilidades de sucesso enormes, né? Pois elas vão ter a possibilidade de mudar um comportamento, na medida em que esses comportamentos eles são adquiridos, né? Então é possível, via planos de intervenção, criar alternativas de transformação e modificação de comportamento para comportamentos socialmente aceitos nos espaços sociais por onde se circula. Assim, nós poderíamos dizer, né, que há diversas formas de intervenção que são efetivas, né, sendo cada uma delas delineadas e organizadas, né, dirigidas a um contexto específico, a uma problemática específica, elas sem dúvida vão trazer resultados, né? É interessante também nesses programas de intervenção de comportamentos trabalhar com a avaliação dessas propostas, principalmente quando nós pensamos nessas intervenções nas escolas, né? Então criar também formas de avaliar os programas de intervenção para transformação ou aquisição de um comportamento socialmente adequado vão trazer benefícios para toda a escola na hora em que se quer renovar esses programas, reaplicar esses programas, tá?